Voltamos com o Gente em Destaque, hoje falando com a psicóloga Sônia Oliveira. Então, Sônia, a gente falou muito no primeiro bloco sobre a sua trajetória, né, a opção pela psicologia. Como é que em 30 anos, estudar a mente das pessoas, sentar lá no seu consultório e escutar problemas, escutar mágoas? Como é que fica a profissional de psicologia nesses 30 anos fazendo um balanço aí da sua carreira? Então, você sabe, né, Rodrigo, que é preciso ter ajuda, né, também. Também fiz bastante tempo a minha análise, né, sempre que preciso recorro. A gente tem uma outra coisa que a gente chama de uma supervisão, uma intervisão, uma troca de percepções com outros psicólogos que estejam numa outra experiência, num outro momento, para que ele te ajude a enxergar aquela situação, a discriminar dentro de você o que é seu, o que é do outro. Será que você não está puxando muita coisa para um lado e poderia estar vendo outras coisas ali, né? Então, tudo isso, a gente tem que se preparar para isso, tá? Não é um sento lá, atendo e vou embora, né? Além do que estudar, hoje em dia eu estou na fase que eu estudo bastante através das aulas que eu dou, porque como eu trabalho com a formação de outros psicólogos em terapeutas de família, né, se tornando terapeutas numa especialização, eu acabo estudando bastante e criando situações assim que sirvam também para o meu consultório, para o meu cotidiano de trabalho, né? Então são essas as ajudas que permitem que a gente faça esse trabalho. Em algum momento, aí não sei se mais no início da carreira, por inexperiência, ou não sei, você pode falar melhor, tinha aquele negócio de levar os problemas das pessoas para casa, de pensar como é que eu vou aconselhar essa pessoa, tinha isso? Então, sempre tem, se você pensar e considerar que são problemas humanos. E claro que isso também dialoga com a minha própria vida, com a minha própria subjetividade. Então, é uma conversa de subjetividade, né? Então, é claro que isso te ocupa de alguma forma. Nem sempre te ocupa o tema em si, mas, por exemplo, o que eu tenho que fazer? Será que seria melhor dar um telefonema para o médico que atende também, conversar? Será que eu preciso pedir que algum outra familiar ajude um pouco nesse momento mais difícil? Então eu vou ver como é que eu vou construir essa rede de ajuda para essa pessoa, né? Então é claro que é sempre um problema meu, mas não é também isso só para o negativo, é para o positivo também. Eu também ouço coisas que eu falo, puxa vida, tudo a ver, caramba, por que eu não pensei nisso para minha própria vida? Nossa, olha, essa percepção me ajuda a clarear alguma coisa que eu estou pensando, que eu estou sentindo lá na minha vida. Não tem esse diálogo, né? Só eu como psicóloga não falo de mim, eu não vou falar assim, nossa, isso que você falou me lembrou lá em casa. Não vou fazer isso, porque não é o momento, aquele momento é daquela pessoa, daquelas pessoas que eu atendo. Eu não vou dizer isso, mas isso está gravado em mim, né? Bem como eu vou para casa e eu vou tentar compreender o que está me acontecendo. Então, se eu fiquei muito tensa com aquilo, por quê? Será que isso mexe comigo? Em quê? O que eu posso pensar? O que daquilo lá me incomodou e por quê? O que isso tem a ver comigo? Então, assim, tem que ter essa dedicação, né? Nesse sentido, do pensar. E as pessoas, quando você vai sair, seja horas de folga, com amigos e amigas, as pessoas que sabem que você é psicóloga, às vezes falam assim, não vou conversar muito com você fica me analisando toda hora, tem isso. Tem não, porque eu sempre fui muito cuidadosa com isso, né? Eu sempre gostei também bastante de separar os momentos de trabalho dos momentos de lazer. Eu adoro lazer, adoro bater papo e estar com as pessoas, então eu sempre procuro separar. Eventualmente alguém te fala, puxa, eu estou precisando de uma ajuda. Legal, a gente pode conversar, vamos combinar. Pode acontecer, mas não necessariamente vai ser naquela hora. E em ambientes desconhecidos, eu nem falo que profissão que eu tenho. É bobagem, entendeu? Aí, vamos fazer, né? Agora, se as pessoas me conhecem, sabem, eventualmente alguém vai pedir uma informação, mas assim,
do contrário, as pessoas com que eu me encontro no lazer, elas gostam de mim em lazer. Então a gente vai se divertir. E tem casos assim que marcaram essa sua trajetória, que vai demorar muito para esquecer, porque fixou alguma coisa ali? Teve? Tem. E nessa trajetória eu tive 2 clientes que morreram, pessoas jovens que morreram enquanto estava em terapia, são pessoas inesquecíveis para mim, um já há mais tempo, outro mais recente, mas pessoas queridas, assim, porque sempre são queridas, embora você não participe da vida delas, você não vai na casa delas, mas naquela relação que é pontual, é de uma grande intimidade. E então passei por isso, assim, foi uma coisa bem triste, né? Fiquei bastante triste, porque 2, não, 3, acabei de lembrar mais uma, foram 3 ao todo. E porque, na verdade, você não tem muito acesso a nada da vida dela particular. Às vezes a morte já passou e alguém te mandou um recadinho, fulano não vai mais porque faleceu. Então, assim, mas quando você fala que chato. Morreu, é porque estava doente ou... Não. Os 3 morreram de situações inusitadas. Assim, 2 de infarto e outra de uma doença fulminante, assim, em pouquíssimo tempo. Então, assim, isso foi uma coisa marcante. Agora, tem os positivos também. Eu atendo famílias com crianças pequenas. E as crianças são lindas. Elas entendem tanto o que elas vão fazer lá, que é impressionante. Então, muito frequentemente, os pais me contam que a hora que passam de carro em frente ao prédio, diz: mãe, vamos naquela tia que lá a gente sabe conversar. Eu acho isso fantástico, porque acho que elas experimentam uma família que naquele momento se ouve, troca, e isso é marcante para elas, né? Então, isso é muito gratificante para mim. Até me lembrei de uma que eu falei assim: olha, a gente vai sair de férias, então vamos combinar. Ela disse: oba, vou ficar o dia inteiro aqui. Porque se eu ia sair de férias, ela ia estar de férias da escola e eu ia poder ficar o dia todo com ela. Então são coisas muito legais que acontecem nessa vida trabalho, porque você vive com as pessoas, né? Falando sobre a tecnologia, que a gente falou um pouquinho no primeiro bloco, você falou que atende essas crianças pequenas, e hoje em dia criança pequena já sabe mexer em tudo quanto é celular. Já. Esse tipo de problema, assim, entre aspas, vício em tecnologia, em celular, é levado também para o seu consultório, não? Sim, isso é levado, sim. Tem alguns casos já considerados patológicos e tudo, né? Mas eu não tenho esses especificamente, não atendi, mas atendi tantas outras famílias cuja dificuldade é que não há prazer nenhum para aqueles adolescentes em ficar na mesa, em almoçar junto. Eles comem no quarto, em frente do computador, ou ficam o tempo todo no tablet, né? Então, isso gera dificuldades importantes de diálogo, né? E isso, assim, a gente sabe que anos 80 uma coisa, 2018 outra coisa. Como é que se resolve esse tipo de situação? Que às vezes tem família que se comunica por WhatsApp, né? De um quarto para o outro, a mãe avisa o filho. Como é que se lida com um tipo de situação desse? Então, Rodrigo, eu tenho, assim, um princípio, uma compreensão de que a gente não pode ficar indignado com nada que é desse nosso tempo, porque senão a gente fica naquele discurso de que aquele tempo é que era bom. Eu não acredito nisso. O tempo que nós vivemos é esse, e esse tempo é bom. Só que nós é que temos que controlá-lo, nós é que dominamos a forma como a gente vai usar isso e não vamos ser submissos à tecnologia e tudo aquilo que ela pode nos trazer de problema, né? Então, o que eu fico pensando nas famílias de adolescente, por exemplo, é que o que não dá é para a gente se estranhar muito, o que não dá é para a gente não conversar mais, o que não dá é para a gente brigar o tempo todo porque estão lá no tablet, não sei aonde. Então, muitas vezes você tem que sentar junto, deixa eu ver como é que é esse joguinho, deixa eu jogar também, com quem que você está falando aí, dependendo da idade eu tenho que dar uma busca para ver com quem está falando na internet, se está online o tempo todo, o que está acontecendo. Então, assim, a gente não pode deixar que a tecnologia nos afaste, uma vez que o seu propósito é a aproximação das pessoas. Não, ainda mais agora que a gente já existem pais que nasceram nessa geração de tecnologia, sim, e que têm filhos, né? Sim. Então engloba tudo. Então, por um lado, eu fico indignado quando eu vejo uma mãe
jovenzinha amamentando o filho e tirando selfie, olhando o WhatsApp. Quando é o momento em que a criança precisa exclusivamente dessa relação, desse olhar, né? Então, mas dá para fazer uma crítica e me afastar? Não, não dá. Dá para dizer assim, então, e aí, como é que é? O que você está fazendo? Como é que você está fazendo isso? E o que você tem achado que a sua filha pensa disso? Como que isso podia ser diferente? Vamos combinar alguma outra coisa? Porque, assim, é preciso que a pessoa experimente outras possibilidades. Às vezes ela também não recebeu, muito provavelmente. Ela tem que experimentar outras coisas. Então, o estranhamento gera afastamento e só piora as coisas. Pra gente indo para a parte final desse bloco, muita gente já tem se falado, vários artigos de revista, jornal, que a depressão é a grande doença do século XXI. É mesmo? Sim, a depressão é. E a depressão, ela não tem mais aquele formato que a gente conhecia também. A depressão agora é muito ligada à ansiedade, os transtornos de ansiedade. Então, a depressão, às vezes, aparece em forma de mau humor, de irritação, né? A depressão sai um pouco daquele estereótipo da tristeza para o comportamento de ansiedade e de grande sensação de vazio. O vazio é a doença do E isso tem a ver atual. um pouco com a tecnologia, celular? Tem, né? A gente fica muito poderoso no celular e, ao mesmo tempo, muito esvaziado. O ser humano, você diria que o ser humano hoje em dia está perdendo um pouco esse poder de conversar com o outro? Eu acho que está conversando de outras formas. E nós estamos precisando fazer ajustes. Como eu te disse, eu não sou contrária a isso. Precisamos de ajustes, porque a tecnologia, ok, ela pode ser utilizada e bem utilizada e é ótimo. O que nós precisamos é buscar outros significados. O que me dá significado? Se não é mais almoçar na mesa, conversando, que outras coisas trazem significado para a minha vida? É a gente usar a tecnologia junto, eu, meu filho, vamos fazer uma coisa junto, mas nós temos que encontrar algo que dê sentido à nossa vida. Algo que nos torne humanos e felizes por existir juntos, né? E a depressão até hoje... Tem gente que acha que se alguém manifesta desse jeito, que é frescura, que a loucura, não entende. Enfim, sim, problemas psicológicos sempre são mal vistos, né? E se alguém indica, marca uma consulta com um psicólogo, não sou louco. Acho um absurdo, né? Absurdo. Ainda hoje é assim. Esse tipo de preconceito ainda existe, né? Existe, mas eu acho que a gente também, como psicólogo, precisa mudar posturas para quebrar isso. E acho que a gente vem tentando. Democratizando a psicologia, tirando a psicologia de um modelo muito médico, onde eu sei de tudo e você vem aqui para receber. E a gente tem falado muito da psicologia enquanto um relacionamento e uma construção conjunta de outras realidades entre o terapeuta e a pessoa. Tá certo, então a gente vai fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco do Gente em Destaque com a psicóloga Sônia Oliveira. Até já!